Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Boa noite aí, doutor Flávio. Espero que todos aí estejam muito bem. Pessoal, Boa mais noite, uma vez, professor. Boa noite, opa, André. maravilha, aí o pessoal se manifestando. Pessoal, lembrando aqui, viu, fiquem à vontade. Quem quiser ligar a câmera, pode deixar a câmera ligada também. Quem quiser manifestar, sempre fique à vontade aí para perguntar, para participar da aula, para tirar suas dúvidas, tá bom? Né? Vamos aí, já é muito bom ver a foto de cada um de vocês, aqueles que têm a foto, aqueles que não têm, ou aqueles que quiserem aí, né, ligar as câmeras, fiquem sempre à vontade. Mais uma vez, lembrando que as nossas aulas sempre são aulas gravadas. O link da playlist da turma de vocês está aí no nosso chat. Fiquem à vontade para acessar, para comentar, para participar das nossas aulas também lá no YouTube, tá bom? Pessoal, confirma para mim, Flávio, está vendo a tela compartilhada? Sim, professor, tá tudo ok. Áudio e a tela tá ok. Perfeito, então. Pessoal, vamos lá. Vamos falar então na aula de hoje, né, na continuidade aí dos nossos estudos, vamos falar sobre a requisição, né? Nós falamos aí já de algumas peculiaridades sobre as ações penais. Vamos falar também, né, na hipótese da ação penal somente poder ser proposta mediante a requisição do ministro da Justiça. Então, esta é uma hipótese também que nós temos extremamente importante que cabe aqui que nós façamos as devidas considerações. Bom, o que nós temos a tratar sobre esse tema? Primeiro, vamos ver o que o Lima traz na sua doutrina sobre esse tema. E ele diz o seguinte: evitar a streptus judice ou streptus processus, né? Quer no sentido de evitar que o processo penal cause maiores prejuízos que o próprio delito, quer no sentido de se evitar inconvenientes políticos ou diplomáticos para o Brasil. E olha aí, né, esse choque de realidade que é colocado aqui no conceito aí do Lima, quando trata deste aspecto, quando trata dessa questão. Por quê? Porque são situações extremamente peculiares, são situações extremamente particulares, né, das quais ali é necessário que o ministro da Justiça requeira, por exemplo, ao Procurador-Geral da República que algum processo penal seja instaurado, né? E aí, como eu digo, são raras as hipóteses dessa necessidade. Né? A exemplo, né, por exemplo, nós temos aí o crime contra a honra do presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Então, o artigo 141 do Código Penal trata desta hipótese, trata desta exceção, onde a ação penal somente poderá ser proposta com a requisição do ministro da Justiça. E o artigo 141 do Código Penal diz que as penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. E o que interessa para nós, na verdade, seria o artigo 145, parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça. Nos casos do inciso 1º, caput do artigo 141 deste Código. Né? Então, ou seja, nós temos raras as hipóteses, assim também é uma exceção, né, a condição onde, para propor a ação penal, deva ali ter a requisição do ministro da Justiça. Nós já vimos que, em se tratando de ação penal pública, né, nós temos a hipótese lá mais comum que nós conhecemos e que está mais próximo de nós, que é a representação, né, onde a vítima deve representar ao Ministério Público, mesmo ele sendo o titular da ação penal, a vítima deve representar para que ele aí sim tenha a autonomia, a titularidade ali para a propositura daquela ação penal. Né? Mais raro é, logicamente, aí de acordo com aquilo que nós estamos observando, na hipótese da requisição do ministro da Justiça. Tá? Até porque não é muito comum, né? Não se aplica aí essas questões quando nós tratamos
dessa hipótese em se tratando de ações públicas, tá? Então não se aplica, por exemplo, o princípio da oportunidade, da conveniência, como regra geral para as ações públicas. Mas nessa hipótese, né, é como se não tivesse ali o interesse do ministro da Justiça, não pudesse essas ações serem propostas. Então, nesta hipótese aqui da requisição, né, da ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, é uma exceção onde nós aí podemos observar a aplicação do princípio da oportunidade, a aplicação do princípio da conveniência. Né? Por quê? Porque conforme nós vimos agora há pouco, né, conforme nós aí observamos no texto do Lima, né, aí referência de 2018, dependendo do que acontecer, nós podemos ter ali, na verdade, um inconveniente político ou diplomático para o Brasil. Né? Então nós temos que pensar muito bem quem ali de competência tem que analisar essa situação de uma forma extremamente cautelosa para ver se de fato caberia ali propor aquela ação penal, ou melhor dizendo, se de fato seria de interesse do poder público, se seria de interesse da nação, né, do Brasil, a propositura dessa ação penal nos termos em que nós estamos aí observando. Então, fica aí essa ressalva. Oi, alô, alguém quer se manifestar? Alguma pergunta? Então, continuando. Então, essa é uma característica que nós devemos observar. Além disso, né, o Renato Brasileiro ele fala na hipótese de crime cometido contra brasileiro fora do Brasil. Então, vocês vão se lembrar aí, né, da aplicação da lei brasileira sobre os princípios da nacionalidade, mas principalmente sobre os princípios da extraterritorialidade. Né? Então, quando nós analisamos lá o artigo 7º, parágrafo 3º, letra B do Código Penal, nós vamos aí lembrando dessas características, ou seja, né, quando nós observamos esses fatos, quando nós observamos esses critérios, é onde nós temos ali, né, essa a busca, na verdade, desses princípios e da possibilidade jurídica, então, da aplicação da lei penal, né, em solo internacional. Vamos ver aqui o que fala o artigo 7º do Código Penal. Vou compartilhar com vocês aqui no nosso chat, né? Vamos acompanhando aí, né, o Código Penal. Vou postar para vocês o artigo 7º, parágrafo 3º, né? Artigo 7º já está aí o caput. Vamos ver aqui, parágrafo 3º, letra B. Então vamos lá capturar aqui o parágrafo 3º, letra B, para que nós possamos postar aqui. Então, parágrafo 3º, letra B. Então, nessas hipóteses é onde nós vamos, como mais uma vez eu disse aí, nós vamos observando esta exceção à regra. Tá? Por que eu digo exceção à regra? Porque são raras as hipóteses onde, de fato, exista a necessidade da requisição do ministro da Justiça. Né, o artigo 7º aí do Código Penal diz que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidas no estrangeiro, parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. E a letra B, houve requisição do ministro da Justiça. Então, quando nós vamos aí, nessa interdisciplinariedade, quando nós observamos essas características, né, da requisição do ministro da Justiça, para que possa, então, o membro do Ministério Público, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, poder ali ter a autoridade, né, ter a condição de procedibilidade daquela ação penal. Então, nós podemos resumir que a requisição do ministro da Justiça é dirigida ao chefe do Ministério Público, ou seja, o Procurador-Geral de Justiça ou o Procurador-Geral da República, tá? Procurador-Geral de Justiça no âmbito estadual, Procurador-Geral da República no âmbito federal.
com as informações necessárias para a apuração do fato. E aí, então, o parquê, ou seja, o membro do Ministério Público, diante da sua independência funcional, não está obrigado a oferecer a denúncia, formará a sua opinião delicti, como normalmente faz. Então, logicamente que ali também haverá, né, um juízo de valor do Ministério Público para a confirmação da materialidade do delito e da presença dos indícios de autoria. Diferentemente da ação penal pública condicionada à representação, aqui não existe um prazo decadencial. Nós já vimos que na ação penal pública condicionada à representação, o prazo decadencial é de 6 meses, contados ali do conhecimento do autor do fato. Aqui, né, não existe esse prazo decadencial. O que nós temos, na verdade, é apenas o prazo prescricional do delito, né, ou qualquer outra hipótese aí de extinção da punibilidade. Então nós temos essas características. Consigam, né, distinguir, consigam diferenciar, por exemplo, né, a ação penal pública condicionada à representação da ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Consigam compreender a distinção entre essas duas. É extremamente aí importante. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só ir perguntando aí durante a aula, que eu vou esclarecendo todos esses questionamentos. Pessoal, até aqui tudo bem? Há alguma dúvida, algum comentário? Maravilha, então. Vamos dando sequência. Ação penal de iniciativa privada. Então agora, né, até o slide anterior aí, nós terminamos, né, nós explicamos a ação penal pública. Né? Então, fazendo aqui um rápido review daquilo que nós já vimos. Ou seja, quando nós tratamos de ação penal pública, é aquela ação penal cuja iniciativa, cujo titular da ação é o Ministério Público. Somente ele pode propor a ação penal. Né? Nesta hipótese, nós temos a ação penal pública de iniciativa do Ministério Público incondicionada, ou seja, aquela em que o Ministério Público não precisa da autorização de ninguém, ele apenas tendo ali a sua opinião delicti, ele pode propor a ação penal. Então esta é uma das hipóteses. Né? Nós temos ainda a ação penal pública condicionada à representação. Né? Condicionada à representação significa dizer que a titularidade da ação é do Ministério Público. Ele é o autor da ação. Mas para poder propor esta ação, ele necessita da autorização, né, da demonstração, da externação de vontade da vítima. E aí, então, a representação, a vítima tem um prazo decadencial de 6 meses, contados da ciência do autor do fato. A representação pode haver ali, na verdade, né, a possibilidade da pessoa desistir da representação, então ela é revogável em período anterior à apresentação da denúncia. Então, ou seja, a pessoa representou, o Ministério Público ainda não protocolou, não distribuiu a denúncia, né, existe esta possibilidade. Após o protocolo de distribuição da denúncia, esse é um direito irrenunciável. Né? Nós não temos a possibilidade da renúncia da representação. A renúncia da representação ocorre até o momento anterior à propositura da ação penal. Né? Então nós temos a ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação e ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Né? E aí então fica bastante claro as diversas aí hipóteses de ação penal pública. Lembrando mais, né? Lembrando que ao Ministério Público, estando presentes os indícios de autoria e a certeza da materialidade, não se aplica o princípio da conveniência e da oportunidade. Tá? Estando presentes esses indícios, essas provas, o Ministério Público deve propor ação penal. Um outro aspecto que nós temos também é a questão para a desistência da ação penal. O Ministério Público não pode desistir da ação penal, né? Até porque depois que ele propõe, o máximo que ele pode fazer, em não se convencendo
da autoria daquele crime ou da presença da efetiva materialidade, o que o Ministério Público pode é pedir a absolvição do réu. Não há nenhuma incoerência no Ministério Público requerer a absolvição do réu, já que o Ministério Público ele é representado por promotores e promotoras de justiça, e não promotores ou promotoras de condenação. Então, essa é uma perspectiva também extremamente importante no tocante aí à ação penal pública. Tá? Então, a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação da vítima e a ação penal pública condicionada, né, à requisição do ministro da Justiça. Falemos agora da ação penal privada. Pessoal, como o próprio nome diz, privada porque trata-se aqui de um direito disponível do particular, né? Privada porque significa dizer que o poder público não tem interesse nesta ação penal, senão como fiscal da lei, né? Então, ou seja, o poder público representado pelo Ministério Público não tem interesse naquele direito. Como eu disse, se é um direito privado, trata-se também aqui de um direito disponível. Então, todas essas características são aí importantes quando nós observamos a ação penal privada, tá? Uma outra questão importante, lembrando aqui mais uma vez, a regra das ações penais é de que elas são públicas incondicionadas. Essa é a regra, tá? A maior quantidade ali de crimes relacionados no Código Penal são de ação penal pública incondicionada. Depois nós temos, em segundo lugar, as ações penais públicas condicionadas à representação. Depois nós temos as ações penais, e aí quase que empata, entre as privadas e entre as públicas condicionadas à requisição do ministro da Justiça, né? E em raríssimas hipóteses nós vamos ter lá as ações penais privadas personalíssimas. Mas vamos dar sequência aqui e nós chegaremos a todos esses pontos importantes. Bom, o que nós temos então a falar sobre a ação penal privada é que neste momento o titular da ação penal é o ofendido, né? E aí o ofendido é aquele que pode dispor do seu próprio direito, tá? E logicamente que aqui não se tratam de todos os direitos, se tratam de direitos específicos, né? De direitos que não afetam o Estado de algum modo, de direitos que não têm nenhuma correlação ali com o interesse público. Então essa é uma perspectiva, essa é uma situação, uma iniciativa bastante importante também, né? Olha o que diz aí, então, o artigo 30 do Código de Processo Penal. Ao ofendido ou a quem tem a qualidade de representá-lo, caberá intentar a ação privada. Aqui, nós estamos diante da ação privada propriamente dita, né? Aquela também a qual admite a substituição processual nos termos do artigo 31 do Código de Processo Penal, tá? Seguindo ali aquela ordem, né? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, CAD. Então, no caso aqui, vem dizer para nós, então, o artigo 30 trata-se da ação penal privada propriamente dita, ou é a regra dentre as ações penais privadas. Uma outra questão que nós devemos aqui compreender são os exemplos, né, de crimes que são relativos aí à ação penal privada. Os exemplos que nós temos mais comuns seriam aí os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, né? Quando tratam aí da injúria, calúnia e difamação. Então, dentre esses artigos, é onde de fato a pessoa pode dispor do seu direito, até porque aqui nós estamos diante de um direito particular, né? De um direito que não é afeto e que não demonstra de forma clara e objetiva o interesse do Estado
na sua preservação, porque ele diz respeito somente ao indivíduo, né? Então, aqui, a exemplo do que nós temos, né, como eu disse, nós temos aí os crimes de injúria, calúnia e difamação, né? O próprio Código, lá no seu artigo 145, é importante dizer, né, onde é que vai estar escrito, é o que eu disse. Quando for ação penal pública incondicionada, isso não vai estar escrito em lugar nenhum, né? Nas exceções, como nós já vimos até agora, isso vai estar escrito. Como nós vimos agora há pouco a questão da representação do ministro da Justiça, como nós vimos lá, por exemplo, no artigo relativo à ameaça, né, onde existe lá também escrito que somente se procede mediante representação. E aqui nós observamos a situação onde o artigo 145 cita de forma clara e objetiva que nos crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante queixa. Então, o direito da propositura dessa ação penal é atribuída ao querelante, ao ofendido. E ele, então, por meio do seu advogado, pode propor a queixa-crime contra o querelado, né? E aqui nós temos uma exceção, salvo no caso do artigo 140, parágrafo 2º, né? O que é que diz aí para nós o artigo 140, parágrafo 2º? O artigo 140, parágrafo 2º, trata aí se a injúria consiste em violência ou vias de fato, por sua natureza ou pelo meio empregado, se aviltante, né? Então, ou seja, se esta injúria é uma injúria associada a vias de fato, se essa injúria é uma injúria associada a essa natureza, né, essa consideração aviltante sobre o tema. Então, esta também seria aí uma exceção à ação penal privada. Bom, o que nós temos ainda que dizer aqui? Já expliquei para vocês que a ação penal pública incondicionada é a regra. Quando não for de ação pública incondicionada, nós teremos essa menção, ou seja, somente se procede mediante queixa. Se for ação penal pública condicionada à representação, isso vai estar escrito, somente se procede mediante representação, né? Se depender de requisição do ministro da Justiça, isso vai estar escrito também. Quando nós buscamos aí o conceito de queixa, o que ela significa, queixar-se, né? Ou seja, levar ao Estado que é inerte para que o Estado tome providências, esta palavra-chave para a verificação da natureza privada da ação de determinado crime é a simplificação do termo queixa-crime, que nada é mais do que uma peça inaugural desse tipo de ação. Guardadas as devidas proporções, é como se fosse uma denúncia nas ações penais, né, de iniciativa privada. Então, é aquela peça acusatória redigida pelo advogado, que tem ali poderes específicos, né, uma procuração específica para poder propor a queixa-crime. Não é uma procuração comum, tá? O Capês, né, o Fernando Capês, aí, doutrinador a respeito disso, diz que o Estado continua como titular do direito de punir, mas não titular do direito de propor ação, né? E ele sempre será, a partir do que nós não temos mais a possibilidade lá da vingança privada, onde o particular pode aplicar a pena contra qualquer pessoa, logicamente que o titular deste direito continua sendo o titular de punir, continua sendo o Estado, tá? Então essa é uma característica aí que nós temos em relação a este fato, tá? Ou seja, lembrando que a parte continua como titular da ação e o Estado como titular do direito de punir. A dúvida, pessoal? Tudo ok, professor. Então, beleza. Continuando aí, pessoal, vamos lá.
Então, a titularidade do direito de ação continua sendo aí da vítima, continua sendo, nesta hipótese, né, observando aqui que não se trata de uma ação penal privada personalíssima, é possível que ela seja proposta também pelos seus representantes legais, que ela seja proposta também por aqueles que o sucederam. Então, esta é uma hipótese também. Olha aí o que diz os artigos 31 e 33 do Código de Processo Penal sobre esta hipótese de substituição processual. E aí vem dizer, no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por um curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. E aí, nós temos ainda o artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 anos e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou pelo seu representante legal. Pessoal, lembrando que o artigo 34 está aqui desatualizado, né? Hoje, a maioridade ela se torna plena aos 18 anos. Né? No passado, a maioridade penal ela era aos 21. Então, hoje, a maioridade penal plena é aos 18 anos. Então, não há necessidade aqui do menor de 21 e maior de 18 ser representado por outra pessoa, se ele for maior e mentalmente capaz. Bom, sobre esta hipótese ainda aqui, né, fica logicamente a ressalva. Na ação penal privada propriamente dita, ou a regra dentre as ações penais, aplica-se o artigo 31, tá? Na hipótese dele ser menor de 18 anos ou ser mentalmente enfermo, logicamente que nós temos que observar o quê? Se o interesse deste menor de 18 anos colide com o seu representante legal, ou seja, né, o menor ali relata que foi vítima de um crime de racismo, por exemplo, né, ou de injúria racial, ou de calúnia, vamos pensar de outra forma. Mas o seu representante legal não quer propor essa ação penal e aí colidam os interesses, né, e o ofendido leve esse fato ao Ministério Público, pode então ser nomeado um curador especial somente para o oferecimento desta queixa-crime. Então, esse é um outro aspecto. O artigo 34 podem aí desconsiderar. Né, o Távora, ele trata aí deste tema, ele traz aí na sua doutrina, né, essa explicação, e ela é bastante importante. Por quê? Olha o que a doutrina do Távora nos diz. O exercício do direito de ação cabe ao ofendido ou ao seu representante legal. No caso de morte ou declaração de ausência da vítima, o direito de ação transfere-se ao cônjuge, incluída ali a companheira ou companheiro, ascendente, descendente, irmão, nesta ordem preferencial. Então é uma ordem que deve ser seguida, onde os mais próximos excluem os mais remotos. Tudo mais quanto tratamos da legitimidade para representar, aqui tem aplicação. Assim, a figura do curador para o incapaz é tratada no artigo 33, além da possibilidade da pessoa jurídica ter legitimidade ativa para a propositura da ação penal privada, até porque a pessoa jurídica tem honra subjetiva também, né? Como destacamos ali, se vocês observarem no artigo 37. E aí que vem o detalhe, né? Aqueles que têm entre 18 e 21 anos, por serem absolutamente capazes, o direito de ação é cabível apenas a ele. Não há que se falar aqui na presença do representante legal, conforme nós já havíamos aí observado, né? Então não há que se pensar sobre isso. Lembrando também que para as ações penais privadas, nós temos um lapso decadencial, tá? E o lapso decadencial é o lapso decadencial de 6 meses. Tá? Então, ou seja, 6 meses também aqui a tomar conhecimento do autor do fato. No caso do menor de 18 anos, caso de fato ele não consiga
propor a queixa-crime, né, de algum modo, esse lapso temporal, esse lapso decadencial de 6 meses, no caso das vítimas menores de 18 anos, ele começa a fluir a partir ali de quando ele completa a maioridade penal. Então, esta é uma hipótese importante, essa é uma exceção importante, ou seja, a partir do momento em que o menor completa os 18 anos, ele tem 6 meses para poder propor a queixa-crime. Então, fica aí essa a expectativa de direito, né, essa autonomia de direito que tem o menor de 18 anos. Do contrário, sendo maior de idade na data do fato, como na condição de vítima, né, o lapso temporal é de 6 meses, contados também do conhecimento do autor do fato. O artigo 38, então, ele tem aí sobre esse tema, ele tem a seguinte redação: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não a exercer dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Aqui ele nos dá a hipótese, aqui ele nos dá a possibilidade, né, da ação penal privada subsidiária da pública. Então, do dia em que o Ministério Público deveria ali propor a denúncia, apresentar a denúncia, né, prazo de 5 dias para réu preso e 15 dias para réu solto, após o recebimento do inquérito policial concluído, relatado. Se não o fizer, abre-se também esse prazo decadencial de 6 meses para que a vítima possa, por meio do seu advogado, propor a queixa-crime, ou seja, né, entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Uma questão importante é que esse oferecimento da queixa-crime depende de capacidade postulatória. E como nós sabemos, só quem possui capacidade postulatória ou é o Ministério Público ou é um advogado, tá? Então, o Ministério Público tem capacidade postulatória nas ações públicas, o advogado tem capacidade postulatória nas ações privadas. Essa é uma outra concepção importante. Um outro fato aqui que merece relevância é aquilo que diz o artigo 32, quando trata aqui, né, na ação penal privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Por que isso é importante? Porque a justiça é um direito constitucional, o acesso à justiça é um direito constitucional. E aquela pessoa que não pode contratar um advogado, que não pode pagar um advogado particular, né, em razão disso, não poderia ser privado ali da hipótese de propor uma queixa-crime. O que se vê, então, aí é esta situação onde o Estado, né, demonstrado, comprovada a pobreza, a incapacidade financeira do ofendido, o Estado nomeia um advogado para que ele possa, então, propor ali a ação penal privada. E mais que isso, né, é a garantia desse direito, é a garantia do exercício, da preservação ali de direitos disponíveis, mas direitos importantes para a parte. Nós podemos, então, subdividir a ação penal privada, conforme vocês já sabem, né, em exclusivamente privada ou propriamente dita, que é a mesma coisa, personalíssima ou subsidiária da pública, né? Isso, então, significa dizer que nestas circunstâncias, né, nós vimos até agora a exclusivamente privada ou propriamente dita. Eu gosto do nome propriamente dita, alguns doutrinadores usam aí terminologias diferentes, tá? Então, exclusivamente privada é aquela que admite a substituição processual nos termos do artigo 30, nos termos do artigo 31. A personalíssima, como o próprio nome diz, é aquela
que tem uma relação direta com a personalidade do indivíduo, ou seja, né, ela é vinculada à pessoa, ela não se transfere. Aqui ela não admite, por exemplo, a substituição processual. E em caso de morte deste titular da ação, a ação ela é extinta ou ninguém poderá continuar ou propor essa ação em nome do decujus. Nós temos ainda a subsidiária da pública, conforme eu expliquei agora há pouco. Ou seja, naquela condição onde, se o Ministério Público não propor a ação penal no prazo legal, existe um prazo decadencial de 6 meses para que a parte, para que o ofendido possa assim fazer, então, por meio do seu advogado. Lembrando que, nesta hipótese, a titularidade da ação penal não é transferida. O Ministério Público não perde a titularidade da ação penal. Tanto é que, a qualquer momento, ele pode aditar, reaver, né, manifestar nessa ação normalmente. Vejamos aqui, então, cada uma dessas espécies, como, por exemplo, ação penal exclusivamente privada. Como eu disse, ela é a regra. Dentro da ação penal privada, esta é a regra, assim como a ação penal pública incondicionada é a regra dentre as ações penais públicas, tá? Então, ou seja, aqui o titular da ação continua sendo, logicamente, o ofendido, né? A diferença que nós temos é que ela admite a substituição processual, né? A regra aqui é quando a lei for silente quanto ao seu aspecto personalíssimo ou sobre o condicionamento à inércia do Ministério Público. Então, esta é a regra dentro das ações penais privadas. Tratemos de uma exceção das ações penais privadas. A ação penal privada personalíssima ou ação penal de iniciativa privada personalíssima. Por quê? Porque ela se vincula tão somente à vítima, tá? Então, ou seja, ela não se transfere. Ela não admite aqui a transferência ou a ação de representantes desta pessoa. Um critério importante, um exemplo que nós temos de ação penal privada personalíssima é o artigo aí 236 do Código Penal. Pessoal, que eu me lembre, seria o único exemplo de ação penal privada personalíssima, né? E na sua redação ele diz o seguinte: contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos, e o importante é, olha só o parágrafo único, a ação penal depende de queixa do contraente enganado, e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgada a sentença por motivo de erro ou impedimento que anule o casamento. Então nós temos duas características importantes. A primeira delas ela é personalíssima. Somente o ofendido, o enganado, é que pode propor essa ação. E segundo, ela depende de uma sentença cível, porque a sentença capaz aí de anular um casamento em razão de um erro essencial ou de um impedimento é uma ação cível. Então ela depende, primeiro tem que ter ação cível para declarar a nulidade do casamento, para somente de forma posterior poder propor ali a queixa-crime dessa ação penal privada personalíssima. Ação penal privada subsidiária da pública, né? Ela ocorre aí em circunstância de inércia do Ministério Público. Quando o Ministério Público deixar aí transcorrer em albis, em branco, o prazo para o oferecimento da denúncia. E isso significa dizer, né, essa transferência de titularidade é a garantia do exercício de um direito fundamental constitucionalmente garantido ao ofendido. Ou seja, se aquela ação, né, onde não haveria ali a possibilidade do Ministério Público em desejar não propô-la quando presentes os indícios de autoria e a certeza da materialidade, né? O artigo 5º, inciso 59 da Constituição diz:
será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. E mais que isso, o próprio artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, diz que a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece no prazo legal. Então percebam que nós temos tanto uma disposição constitucional, como nós temos também uma disposição do próprio Código Penal a respeito deste tema, né? Então são questões, são hipóteses aí que nós devemos sempre observar. Então é uma ação penal privada subsidiária, ou seja, aquilo que vem depois, aquilo que vem na sequência, subsidiária da pública. A ação de regra é pública, a titularidade de regra é do Ministério Público, mas na inércia desse, né, de acordo aí com os princípios e os preceitos constitucionais e do próprio Código Penal, abre-se essa opção ao ofendido poder propor aqui, oferecer a queixa-crime. Uma questão que se aponta aqui é o fato de que, se neste prazo legal, né, o Ministério Público não faz nada, logicamente que abre-se essa oportunidade pelo acesso à justiça à vítima. O artigo 29 do Código de Processo Penal diz que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público. Olha aqui. Então pode apresentar a queixa-crime subsidiária da denúncia? Pode, se o Ministério Público não o fizer no prazo legal. Mas é como eu disse agora há pouco, o Ministério Público não perde a titularidade da ação. Então, a qualquer momento, o que o Ministério Público pode fazer? Aditar a queixa-crime, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, ou seja, o Ministério Público ele perde algum direito se ele não oferecer a denúncia no prazo legal? E a resposta é não, né? O Ministério Público ele não perde nenhum direito. A qualquer momento ele pode interferir, ele pode retomar aquela ação para si, né? E pode a tudo atuar como fiscal da lei. Então essas são aí características importantes da ação penal privada subsidiária da pública. Qual é o prazo para o oferecimento da denúncia? Está lá no artigo 46 do Código de Processo Penal, né? Em casos de réu preso, 5 dias. Em caso de réu solto, 15 dias. Né? André, como é que eu conto esse prazo? Né? Da data em que o Ministério Público recebe o inquérito no seu cartório, né? No seu órgão. Então, neste prazo, pode o Ministério Público aí, deve, melhor dizendo, o Ministério Público, oferecer a denúncia. E aí vem aquela questão, né? Passou o prazo, o querelante, a vítima vai lá e oferece a queixa-crime substitutiva. É uma realidade, é uma certeza de que ele vai continuar como titular da ação? Não, não é, conforme nós já vimos. Voltando aqui, a qualquer tempo, o Ministério Público pode aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os atos do processo, fornecer elementos de prova, interpor o recurso ou retomar a ação como parte principal, demonstrada a negligência do querelante. Então, isso é importante também que nós observemos aqui, tá? Quando nós falamos em inércia, de acordo com o Aury Lopes Júnior, significa aquela inatividade, estagnação, ausência de reação, ou seja, não fez nada, tá? Ainda sobre esse tema, o Júnior diz que o MP compreende-se o fato dele não acusar, nem pedir diligências, tampouco pedir o arquivamento. Ele pode até não concordar com aquela ação penal, mas algo ele tem que fazer. Olha, ainda pode-se provar, por exemplo, ou pode-se buscar indícios mais fortes aí da autoria. Então ele vai requerer diligências ao delegado de polícia, né? Ou, por exemplo, ele está convencido de que não há crime.
Então ele pode pedir o arquivamento. Então tudo isso, o Ministério Público ele só não pode se manter inerte. O Ministério Público só não pode se manter sem reação jurídica. Ele tem que reagir, ele tem que fazer alguma coisa, né? Então isso é importante, tá? Artigo 38 nós já falamos. O prazo decadencial também para apresentar aqui a queixa-crime substitutiva à denúncia continua sendo 6 meses da expiração do prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, conforme nós já vimos, 5 dias, 15 dias, 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. E aí, então, né, o que nós temos é, passou esse prazo decadencial, não tem direito aí o ofendido à ação penal privada subsidiária da pública. Lembrando mais, né, lembrando que o Ministério Público, a todo momento, e em todas as ações em que haja de fato ali algum tipo de interesse público, ele pode atuar como fiscal da lei, né? Então, o Ministério Público pode sempre aí, logicamente, agir como guardião da lei, como guardião da sociedade, porque essa é a sua obrigação. Então, a respeito aí das medidas possíveis a serem adotadas pelo Ministério Público, a doutrina traz aí, mais uma vez, aquilo que nós já falamos. E o que é que significa cada um daqueles atos, né? O que é, por exemplo, aditar a queixa? Aditar a queixa é a mudança, né? Suprimindo qualquer omissão da peça acusatória, incluindo autores da infração, né? Novos elementos, circunstâncias. O que seria repudiar a queixa oferecida? Reconhecê-la como inepta, seja aquela que não preenche os requisitos mínimos ali para que seja proposta. O que seria intervir em todos os atos ou termos, né, do processo? Ou seja, o Ministério Público ele vai atuar, na verdade, como fiscal da lei, né, garantindo que não hajam nulidades ou que elas sejam sanáveis, né, fornecer elementos de prova, então intervir em todos os atos ou termos. Depois nós temos aqui fornecer elementos de prova na participação ativa da instrução daquele processo, né? Indicando provas, testemunhas, participando, comparecendo da audiência e mais, logicamente, que não concordando ali com a sentença, nós temos aí interpor recurso na busca aí, né, da reforma da ação principal. E, logicamente, se o querelante for negligente, deixar de praticar atos que lhe são obrigados, pode o Ministério Público a qualquer tempo retomar esta ação penal como parte principal. Tá? O Távora ainda traz aqui uma outra figura interessante, a figura do interveniente adesivo obrigatório ou parte adjunta, atuando em todos os termos do processo, sob pena de nulidade. Tá? Então, ou seja, existe ainda algumas teorias, aí, de acordo com o artigo 564, inciso 3, letra D do Código de Processo Penal, onde deveria o Ministério Público atuar conjuntamente, aí, no caso, ao querelante, durante este processo. Vamos tratar um pouquinho agora da extinção da punibilidade nas ações penais de iniciativa privada. Então, como é que se extingue a punibilidade? Como é que a pessoa não será mais punida pela prática daquele ilícito? Primeiro, em razão da decadência, conforme nós já vimos, né? Vocês devem aí estar sempre muito atentos e guardar sempre a relação do conceito de decadência, prescrição e perempção, tá? O que é a decadência? A decadência é a perda do direito, porque o tempo transcorreu. A prescrição tanto pode ser da pretensão punitiva quanto da pretensão executória. E a perempção nada mais é do que a desídia processual, ou seja, o abandono do processo. A parte é intimada, por exemplo, numa ação penal privada para praticar um ato, passa-se o prazo de 30 dias, não pratica o ato, e aí o juiz julgará aquela ação perempta, ou seja, abandonada, como se o titular da ação penal tivesse perdido o interesse na ação penal. Então, a decadência é a primeira circunstância que nós devemos aí observar. Lembrando que a decadência gera a perda do direito de ação.
com consequente declaração de extinção da punibilidade, nos termos lá do artigo 107, inciso 4º, tá? E ainda aqui cabe nós tratarmos também, mais uma vez, o artigo 38, tá? Que vai dizer o seguinte, né? O prazo para oferecer a representação, no caso de ação penal pública condicionada à representação de 6 meses, né? No caso de ação penal privada subsidiária da pública, também contado o prazo decadencial de 6 meses para a propositura desta ação penal. O artigo 103 diz assim: salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, no caso o parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia, conforme todos esses temas já foram aqui abordados na nossa aula de hoje. Olha, e tem mais ainda, né? A partir do momento em que nós vamos observando outras espécies, né, crimes próprios, legislações extravagantes, podem, logicamente, aí surgir algumas peculiaridades, né? No caso, por exemplo, para a propositura da ação penal personalíssima, nós já vimos que tem que se aguardar a anulação daquele casamento por meio de uma ação civil, tá? No caso aí de crimes contra a propriedade imaterial, sujeito aí à ação penal privada exclusiva, o prazo será de 30 dias, contados da homologação do laudo. Então nós temos algumas particularidades, nós temos algumas peculiaridades sobre a regra, lembrando que toda regra tem exceção. E mais ainda, se nós formos nos aprofundar aqui, nós podemos ver algumas questões ainda mais específicas, como, por exemplo, do crime continuado. O prazo será apreciado em relação a cada delito, de forma individualizada. Do crime habitual, o prazo será computado a partir do último ato praticado conhecido pelo ofendido. No crime permanente, conta-se o prazo a partir da ciência por parte da vítima de quem seja o seu autor e a partir da data dos fatos posteriores à sua ciência, se persistirem os efeitos da infração. Então percebam aí que, como toda regra, existem as exceções, né? Como toda regra, nós temos que compreender que existem características bastante distintas sobre a ação penal, tá? E principalmente no tocante aqui à decadência, tá? Mais uma vez, prazo decadencial. Como se conta esse prazo decadencial de 6 meses, né? Ele é diferente do prazo prescricional. O prazo decadencial não se suspende ou interrompe e trata-se também de um prazo improrrogável. Pode ter como o termo final um dia útil ou um dia não útil. Ele não vai se estender até o próximo dia útil, tá? Então fiquem muito atentos sempre aí à contagem do prazo decadencial, às hipóteses de exceção ao prazo decadencial de 6 meses. Então, lembrando, e essa talvez seja a frase mais importante para o direito, toda regra existe exceções e o direito não é uma matéria exata. O artigo 38, o artigo 103, conforme nós aí já observamos, né, de acordo aí com a decisão da ministra Rosa Weber, prevêem como marco inicial do prazo decadencial de 6 meses para o exercício da ação penal privada o dia em que o ofendido vier a saber quem é o autor do crime, insuscetível pela natureza decadencial do prazo à incidência das causas suspensivas e interruptivas de seu fluxo, ou seja, aquilo que nós acabamos de falar, não se suspende e não se interrompe o prazo, a contagem do prazo decadencial. Para aqueles que ficaram com dúvida entre a diferença de prescrição, né, a prescrição está lá no artigo 109 do Código Penal, a prescrição, decadência e perempção. Então, o que é a perempção? Nos termos do artigo 107, inciso 4º do Código Penal, a perempção é uma causa de extinção da punibilidade,
Não é uma causa de extinção da propositura da ação, não tem uma relação direta com o direito de propor ação. Aqui nós temos a extinção da punibilidade. Por quê? Porque a ação já foi proposta, tá? É importante dizer que a perempção só acontece quando a ação penal já foi proposta, tá? Então, essa é uma das características da perempção. A decadência é antes da propositura da ação penal e a prescrição também é durante o trâmite da ação, tá? Então, nós vamos ver também a diferença entre perempção e prescrição. Mas, nesse primeiro momento, perempção durante a ação penal, por desídia, por falta de prática de um ato, tá? A decadência antes da propositura da ação penal. Então, ou seja, né, a perempção consiste na desídia do querelante nas ações privadas ou de seu desaparecimento sem alguém que lhe suceda. Então, por exemplo, não acontece perempção em ação pública. Só acontece perempção em ação privada. Para as ações públicas, nós temos a prescrição, tá? E é bastante interessante o estudo da prescrição, né? A imprescrição contínua, a imprescrição intercorrente e a prescrição retroativa, tá? Então, nesse primeiro momento, nós estamos falando da decadência e da perempção. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida entre decadência e perempção? Gostaria que eu explicasse de novo. Vamos lá. Olha o que diz aí o artigo 60 do Código de Processo Penal, especialmente nos seus incisos de 1 a 4, sobre a perempção. Então, ela tanto vem prevista no Código Penal, como tem também a sua previsão legal aqui no Código de Processo Penal. E diz então o artigo 60, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Não são 30 dias úteis, tá? Inciso 2. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas ali dispostas no artigo 36. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo em que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais, quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Vamos ver o que diz lá o artigo 36 do Código de Processo Penal. Olha só, o que diz o artigo 36. Se comparecer mais de uma pessoa com o direito de queixa, terá preferência ao cônjuge e, em seguida, ao parente mais próximo na ordem da enumeração do artigo 31 deste Código, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. Vamos aqui colocar o artigo 36 no nosso chat também, para aqueles que quiserem fazer a leitura, fiquem à vontade e aí seja facilitada. Bom, então é importante, está dizendo isso de forma clara. Inciso 3º, também gera a perempção. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo, a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. É um pressuposto. Quem acusa, né, ao final deve requerer a condenação, né? Ou, se convencido de forma direta, não há nenhum problema que não peça a condenação. Mas, no caso da ação penal privada, geraria a perempção. Inciso 4º, mais uma vez, quando sendo pessoa jurídica, essa se extingue sem deixar sucessor, né? Até porque a pessoa jurídica tem personalidade enquanto ela possuir, né, status ativo. Lembrando ainda que a pessoa jurídica ela se constitui pela atribuição a ela de patrimônio. Renúncia
Importante falar sobre a renúncia ao exercício do direito de queixa. Pode a parte renunciar? Pode, de forma expressa ou de forma tácita, tá? O que significa renúncia? Né? É a certeza de que ela não deseja entrar com ação penal privada contra o seu agressor. Então existe essa possibilidade jurídica aí, que ela seja feita até mesmo de forma antecipada, conforme ali o artigo 107, inciso 5º do Código Penal. Vamos ver o que diz aí o artigo 107, inciso 5º do Código Penal. O artigo 107 diz: extingue-se a punibilidade pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão do ofendido nos crimes de ação privada. Então nós temos essa característica. O artigo 49 do Código de Processo Penal também trata aqui do direito à renúncia à queixa-crime, ou seja, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime ou a todos se estenderá. Olha como é interessante. Aqui, o querelante que apresenta a sua queixa-crime não pode escolher contra quem proporá a ação penal, né? Tendo conhecimento da presença de todos os querelados ou os autores do fato típico, ele não pode excluir nenhum deles. Ou seja, se eu perdoo um dos agressores, automaticamente o perdão se estenderá a todos. Então, se 4 pessoas praticaram um crime de calúnia, por exemplo, eu não posso processar só uma delas porque ela é o meu maior desafeto. A outra é meu amigo, o outro é bonzinho, não vou fazer nada contra ele, já desculpei. Então, a queixa-crime é ou contra todos ou contra nenhum, né? Que é o que diz aí para nós o artigo 49. E mais uma vez, a renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá. Perdoou um, né? Não propôs a ação contra um, a ação penal não terá seguimento contra os demais. Essa renúncia, mais uma vez, ela pode ser expressa ou tácita, como eu já disse para vocês. Expressa, logicamente, quando ela é por escrito. Tácita, quando atos são praticados e demonstram a não vontade de processar algum desses agressores. Exemplo, alguém vai lá e comete uma injúria contra mim, por exemplo. E aí, naquele momento de raiva, eu vou lá e entro com a queixa-crime, no prazo decadencial. Durante o processo, a gente acaba ali, né, tendo uma situação amistosa. Eu estou sentado, às vezes, num bar, a pessoa chega, começa a bater papo comigo, e alguém vai lá e tira uma foto de nós dois numa mesa de bar bebendo. E isso significa uma renúncia tácita. Eu não sento para beber, eu não sento para bater papo com quem eu não gosto, com quem eu estou processando, né? Então, ou seja, essa é uma hipótese de renúncia tácita, enquanto a expressa ela é por termo, né, nos próprios autos. E isso é o que vem dizer, então, ali o artigo 50 do Código de Processo Penal, bem como, em razão da conduta incompatível, o artigo 104 do Código Penal também. 50 do CPP, 104 do Código Penal. Perdão do ofendido. O perdão pode ser dado ao ofendido a qualquer tempo, desde que antes do trânsito em julgado da sentença. Tá? O artigo 105 aí do Código Penal diz: o perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta o prosseguimento da ação. Então, o perdão é aquela manifestação, né, concreta do princípio da disponibilidade da ação penal. Porque, como nós já vimos, na ação privada, mesmo que a parte tenha a autonomia de não propor a ação penal, depois de proposta, ela pode renunciar ao seu direito. Ela pode perdoar ao seu agressor. Logicamente que aqui surge uma questão, tá? E o direito do acusado em provar a sua inocência, né? Então isso é importante. Ou seja, o que é que nós temos a respeito disso? Que o perdão, se ele for manifesto no processo antes da citação, independe da vontade do querelado. Por quê? Porque a relação processual ainda não se formou. Se ele já foi citado
aí o perdão depende da aceitação do querelado, porque se ele não aceitar, ele tem o direito de provar a sua inocência em juízo. O artigo 106 do Código Penal diz: o perdão no processo alforadeiro expresso ou tácito, se concedido a qualquer dos querelados, nós já vimos que a todos se aproveita, se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. É o inverso. Nós temos, por exemplo, 3 vítimas. Uma vítima diz: olha, eu perdoo os meus agressores e não quero processá-los. As outras vítimas continuam no direito de processar esses agressores. O contrário, que nós já vimos. Se o ofendido, se a vítima, perdoa um dos agressores, a todos tem que perdoar. Tá? E esse perdão se estende a todos. No caso, se são várias vítimas e um agressor, se uma vítima perdoa, as outras continuam ali no direito de propor a ação penal. Então, é o inverso. Se a vítima perdoa um agressor, esse perdão se estende a todos. São várias vítimas e um único agressor. Se uma vítima perdoa, as outras vítimas, logicamente, que não são obrigadas a perdoar também. E se o querelado o recusa, não produz efeito nenhum. Ou seja, se o querelado diz: não, eu não aceito o perdão e agora eu quero provar a minha inocência, esse perdão não produz nenhum efeito jurídico no processo, né? E o processo segue com o direito do querelado, né, do acusado, poder provar ali a sua inocência. Parágrafo 1º. O perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação, conforme nós já falamos. E mais, de forma lógica, não é possível perdoar após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ele também não vai produzir nenhum efeito jurídico, tá bom? Então, o perdão ele pode acontecer em momento anterior à ação e durante a ação, não posterior à ação, tá? Então, o momento processual para a concessão do perdão é desde a data do fato até o momento anterior ao trânsito em julgado daquela ação penal. Terminando aí, conferindo aqui, terminando aí a nossa aula de hoje, nosso último slide, né? Nós temos aí os artigos 52 e 53 do Código de Processo Penal, que tratam aí da legitimidade para a propositura da ação penal. Ou seja, nós já vimos a questão do querelante, se ele for menor de 21 anos e maior de 18, né? Não há necessidade aqui de representante legal, ele já tem autonomia plena a partir dos 18 anos. No caso do querelado, mentalmente enfermo, querelado, ou seja, o requerido, né, o acusado, mentalmente enfermo ou com retardo mental, seu representante legal ou caso haja conflito entre eles, a aceitação do perdão caberá ao curador nomeado pelo juiz. Então aqui é a situação inversa ao que nós vimos com a vítima menor de 18 anos, né? No caso do querelado, se ele for enfermo da mente, né, o seu representante legal é que tem competência para aceitar ou não o perdão. Caso haja divergência de interesses, o juiz vai nomear um curador especial. E por fim, ofertado o perdão, o querelado será intimado para, no prazo de 3 dias, se manifestar se concorda, se aceita ou não o perdão do querelante. O querelado também é notificado na mesma oportunidade de que o seu silêncio importará na aceitação do benefício, pessoal. E aí eu encerro o conteúdo que estava programado para hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Não havendo dúvidas, agradeço mais uma vez a presença de todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos e até amanhã para a nossa aula, né, onde nós continuaremos aí falando da ação penal. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã, professor. Boa noite.